Vamos falar um pouquinho do mercado, então. A bomba de hoje é o seguinte: mais um jogador do Palmeiras é procurado por time da Europa, mais um europeu batendo a porta do Palmeiras. Dessa vez, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund veio atrás de mais um jogador do Palmeiras e a proposta é que não é boa, não, né? Deixa eu falar uma coisa pro pessoal do Borussia Dortmund. Vocês estão confundindo a Zona Oeste com a Zona Leste. Na Zona Oeste, a pegada é diferente. A pegada é diferente. Não vem com um valor baixo que não leva ninguém. Não leva ninguém. O negócio é o seguinte: o Borussia Dortmund bateu na porta do Palmeiras, fez uma oferta pelo Arthur. O Arthur, lateral esquerdo, que está voando. O menino joga muita bola, 20 anos, com muita personalidade. Entrou no lugar do Piquerez e já jogou jogo grande, hein? Jogou contra o Flamengo no Maracanã, jogou Libertadores, está estreando esse ano no Palmeiras e está arrebentando. Só 20 aninhos, já deixou o Jefté para trás, que aliás está machucado, a gente não sabe nem, acho que só volta o ano que vem. Tinha proposta do Jefté também, lá do Mirassol, mas isso aí já está machucado também. Então o Arthur é o seguinte, tem proposta, mas a proposta é baixa. Não dá para confundir a Zona Oeste e Leste aqui em São Paulo, que faz toda a diferença, tá? Então, proposta de 12 milhões de euros, que foi imediatamente recusado pelo Palmeiras, lógico, né? O menino tem 20 anos. Lateral esquerdo que você procura no mundo, você não acha. Não acha, em lugar nenhum. Aliás, já falei aqui, se o Piquerez fosse brasileiro, era titular da seleção. E surge o Arthur aí, que é um jogador que o Palmeiras está revelando para o futebol brasileiro, tá? Daqui a pouquinho esse menino vai ter oportunidade também, porque joga muito, é habilidoso, tem personalidade e é muito focado, sabe o que quer, sabe o que quer. Então o Borussia bateu na porta do Palmeiras com 12 milhões. Com 12 milhões vocês não vão levar ninguém. Ninguém. Pode melhorar isso aí, viu? Se quiser levar alguém, quiser vir com uma proposta melhor, pensa bem, porque 12 não leva ninguém do Palmeiras, não. Então, imediatamente recusado, Arthur vai ficar no Palmeiras, pelo menos não sai por essa proposta. E continua trabalhando com o Abel, vai ficar fazendo parte do futebol profissional e agora é reserva imediato do Piquerez, né? Piquerez voltando da Copa, claro que vai assumir a titularidade, que joga muito, se voltar também, né? Se não voltar, nós estamos bem representados. Mas o Arthur ainda precisa de algumas etapas, né? Amadurecer, pegar mais casca, mas é grande jogador e sem dúvida vai ser um dos destaques do Palmeiras. Outro fato que está pipocando agora, nós já falamos aqui antes para vocês, né? É do Flaco Lopes. O Barcelona, que nós já adiantamos aqui, agora está pipocando aí em outros lugares, a notícia de que o Barcelona entrou na briga aí por Flaco Lopes. Flaco, outro jogador de grande destaque na temporada, né? Jogou contra a Islândia, jogou bem o Flaco Lopes, eu gostei. Uma boa participação, titular Flaco Lopes, jogando, puxando contra-ataque, tocando, brigando dentro da área. É o Flaco que a gente está acostumado a ver no Palmeiras. Até um pouco mais dinâmica, né? Um pouco mais de dinâmica até no jogo do Flaco Lopes. E jogou bem. Jogou bem, mas o Palmeiras faz jogo duro, né? 40 milhões é a pedida pelo Flaco Lopes para começar a conversa, hein? E agora chegando o Barcelona, eu acho que realmente vai ser difícil a gente ver o Flaco Lopes de volta aí da Copa para jogar no Palmeiras. O próprio Atlético de Madrid já sinalizou uma proposta aí na casa dos 40 milhões, agora a chegada do Barcelona, vamos ver como é que fica essa disputa, né? A verdade é que o Palmeiras tem mais um grande jogador, aliás, o Flaco nessa temporada é destaque do Palmeiras, é o melhor jogador até aqui da temporada, 14 gols e 7 assistências tem o Flaco Lopes. Então vive aí um grande momento, por isso está na seleção, por isso está na Copa do Mundo e valorizado como está, né? O Palmeiras vai aproveitar esse momento para fazer um grande negócio. Acho difícil então o Flaco Lopes voltar para o Brasil, voltar para o Palmeiras depois da Copa do Mundo. Vive um grande momento, mas não vai ter molezinha não quem vier atrás, tá? Não vai ter molezinha não. O Palmeiras tem dificultado, tem valorizado cada atleta e principalmente um jogador do nível que está hoje o Flaco Lopes. Tá bom? E o Palmeiras recusou propostas da Europa, mas não em relação a jogadores, e sim para fazer pré-temporada fora do país. Você sabe que todos os clubes de futebol da Série A deram férias a seus atletas, e no fim desse mês eles se reapresentam para iniciar uma espécie de intertemporada, em que vai se trabalhar fisicamente para que, na volta às atividades no futebol brasileiro, o Palmeiras, por exemplo, reestreia em 22 de julho contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, para que seus atletas tenham uma condição interessante. O
Palmeiras analisou, estudou e rejeitou as duas ofertas que tinha para fazer essa intertemporada em território europeu. Toda a preparação física do Palmeiras será feita na Academia de Futebol em São Paulo, com direito a 2 amistosos que ainda estão sendo resolvidos. Importante contar que vários clubes brasileiros vão estender essa intertemporada para Portugal, Argentina, Uruguai, entre outros. A decisão do Palmeiras é diferente e faz valer a vontade de Abel Ferreira. O Abel entende que esse foco na preparação dentro de casa, sem grandes novidades e distrações, pode ser determinante para o restante da temporada. O Palmeiras tenta seguir sendo campeão. Já conseguiu o título do Campeonato Paulista, mas pro torcedor alviverde ainda falta bastante. Descobriu os 3 times que tentaram contratar René antes de ele ser comprado pelo Vitória. Na semana passada, o time baiano esteve em São Paulo, se reuniu com os representantes da Lusa no centro de treinamento da Portuguesa e foi fechada a operação de compra de €1 milhão. Antes dessa viagem do presidente Fábio Mota até o CT da Lusa, cheguei a contar para vocês que 2 times de São Paulo e um time do Nordeste tinham a intenção de comprar o René. Não sabia na oportunidade o nome dos times. Depois que o negócio com o Vitória foi sacramentado, consegui apurar que os interessados eram Corinthians e Palmeiras, entre os representantes de São Paulo e o Bahia, grande rival do Vitória lá em Salvador. Importante registrar que o René tinha só 10 partidas no Campeonato Brasileiro da Série A, ou seja, se a Portuguesa tivesse o vendido para Palmeiras, Corinthians ou Bahia, ele ainda teria condição de atuar. O limite para transferência é de 12 jogos, fez a 13ª partida e você está impedido de atuar por um novo clube. E o René tem números impressionantes no Vitória, somente no Campeonato Brasileiro, 10 jogos, 5 gols e 1 assistência. Depois que eu publiquei sobre o interesse de clubes paulistas e também de um time nordestino que agora a gente já sabe quais são, o presidente Fábio Mota pegou um avião em Salvador, foi até o CT da Portuguesa e sacramentou o negócio rápido, pagando de forma antecipada esse €1 milhão. O próprio presidente já deu uma entrevista nas últimas horas afirmando que tomou essa decisão de acelerar o processo com medo de que algum outro clube brasileiro convencesse o René a não ficar no Vitória e aí, por mais que tivesse a opção de comprá-lo por €1 milhão, o Vitória poderia perder um jogador que se identificou e se encaixou perfeitamente no estilo de jogo do técnico Jair Ventura. Contei para vocês outro dia que o Palmeiras ainda busca R$273 milhões com transferências de atletas. Podemos tirar mais R$7,5 milhões desse número. Tudo porque Gabriel Silva está trocando o Santa Clara pelo Braga, ambos clubes portugueses. Gabriel Silva, atleta formado na base do Palmeiras, chegou a ser importante no time sub-20 e acabou negociado com o Santa Clara. Temporada passada, no futebol português, de 37 jogos, 10 gols e 1 assistência. Chegaram a especular que o Gabriel poderia se mudar para o Sport e, no final das contas, operação fechada com o Braga, €3,5 milhões fixos, mais €1 milhão em bônus por 80% dos direitos econômicos. Quando o Palmeiras vendeu o Gabriel Silva para o Santa Clara, ficou combinado que 50% do lucro seria dividido. O Palmeiras havia o vendido para o Santa Clara por €1 milhão, ou seja, o lucro nessa operação de €3,5 milhões é de €2,5 milhões, com o Palmeiras ficando com €1.250.000. A gente está falando de mais ou menos R$7,5 milhões e olha que nessa conta nem estou colocando o percentual do mecanismo de solidariedade, aquela cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. O Gabriel Silva tem potencial para continuar rendendo e se performar bem no Braga deve alçar voos maiores. O Palmeiras segue no mercado em busca de contratações, mas mais do que isso de vendas, até porque essa necessidade alta de conseguir obtenção de venda de atletas para bancar a projeção orçamentária de R$400 milhões ainda é um problema. Só para completar de vez em relação ao Palmeiras, já havia contado para vocês que o zagueiro Nino está descartado pelo Verdão. Atleta que foi alvo do Palmeiras, houve um acordo entre Palmeiras e Nino no início da temporada, mas diante da insistência do Zenit em uma operação de €15 milhões, o negócio está desfeito. Valeu por acompanhar mais um giro de notícias do Palmeiras. Aqui você fica sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Verdão. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas atualizações. Até o próximo vídeo. Forte abraço.